Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Micael aqui para dar início ao projeto Dominando a Banca FGV. Para você que vai fazer aí o concurso da EBC ou qualquer outro concurso elaborado por essa banca. Agora, na descrição do vídeo tem um link para você pegar o material dessa aula. Esse link vai levar você para um grupo onde lá a gente vai falar tudo sobre FGV, claro, e o concurso da EBC especificamente, viu? EBC especificamente. Mas você pode pegar lá os materiais sem nenhuma dificuldade. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado toda vez que um conteúdo novo for postado por aqui. Nesta aula, eu quero resolver 4 questões sobre temas diferentes, mas que são cobradas com muita frequência nas provas da FGV. E aí, tá pronto para começar a aula? Então vem comigo, porque o meu objetivo é ajudar você a ser aprovado no próximo concurso público. Eu vou sair aqui da tela e já ler essa questão que fala sobre porcentagem. Tá aí um tema que é cobrado com muita frequência. Tem muitas formas, né, como a banca cobra esse tema. A gente vai estudar tudo isso aqui. Mas vamos a essa questão, que é uma questão 2024, prova de nível superior da Câmara Municipal de São Paulo. Diz assim, ó, na Black Friday, Laura comprou um vestido com 25% de desconto e pagou R$ 168. Sem o desconto, o preço do vestido era. Estão aqui as alternativas, vamos ao comentário da questão. Esse tipo de questão que envolve aumentos e desconto é muito comum nas provas da FGV, certo? Tem umas variações, a gente vai perceber isso ao longo das nossas aulas aqui, mas se liga como eu vou fazer essa questão aqui, organizando os dados com muito cuidado, para que a gente faça a resposta, encontre a resposta com muita segurança. Vamos lá? Bom, a questão quer saber qual é o valor do vestido sem o desconto. Mas o que foi que aconteceu? Bom, havia uma promoção de Black Friday e Laura comprou um vestido com 25% de desconto. Com esse desconto, ela pagou R$ 168. Eu vou organizar assim. Eu vou chamar de V o valor do vestido sem o desconto. Ou seja, se não tivesse na promoção, o valor do vestido cheio seria esse aqui, que eu vou chamar de valor 100%, ou seja, valor cheio sem desconto. Só que Laura teve um desconto de 25%. Então, em relação a este valor aqui, há uma redução de 25%. Então, vamos lá, ó. Vamos diminuir 25% para você, Laura, por conta da promoção. E com esse desconto, você vai pagar R$ 168. Foi isso que aconteceu. Agora, calcula aqui comigo. 100% representa o valor do vestido, valor cheio. Tira 25%, que é o desconto. Paga R$ 168, sim. Só que isso vai corresponder a 75% do valor do vestido. E com essas informações, agora a gente monta uma regrinha de 3 muito básica para responder essa questão. Deixa eu dar uma dica aqui que eu sempre falo para os meus alunos, que é o seguinte: toda vez que eu vou resolver um problema utilizando uma regrinha de 3, o primeiro termo da minha regra de 3 é aquilo que eu quero calcular. Porque na hora que eu faço a multiplicação cruzada, eu não preciso cruzar para os dois lados, porque eu já organizei os dados e eu já ganho aí uma etapa importante. Beleza? Então eu vou organizar para você assim. O que é que eu quero calcular? É o preço do vestido sem desconto, que eu estou representando pela letra V. E esse valor aqui, ele corresponde a 100%. Então eu venho aqui e coloco, ó, V correspondendo a 100%. E aí eu sei que R$ 168, que foi o valor que ela pagou, incluindo, né, já o desconto, né, corresponde então a 75% do preço desse vestido. E aí é só fazer a multiplicação cruzada. E como eu coloquei aqui, ó, como primeiro termo aquilo que eu quero calcular, então basta cruzar apenas com esse 168 multiplicando aqui com 100. Se eu faço isso, olha como é que fica aqui a minha solução. O valor V será igual a... Aí o 168 a gente cruza multiplicando lá com o 100%. Então, 168 multiplicado com 100%. E eu vou dividir isso por 75%. Veja que eu tenho uma divisão aqui envolvendo porcentagens. Então, eu posso apagar o sinal de porcentagem aqui, aqui também, e faço agora as minhas simplificações. Eu sempre sugiro que
Se é possível simplificar aqui, simplifica antes de fazer qualquer multiplicação, qualquer divisão. E nesse caso é possível. Vamos fazer assim, ó. Dá para simplificar o 100 dividindo por 25. E o 75 também. Então, se eu vou dividir 100 por 25, se eu vou dividir 75 também por 25, eu vou encontrar 100 dividido por 25, 4, 75 por 25, 3. Nesse momento, eu agora poderia fazer o seguinte, pegar o 168, multiplicar com 4 e depois dividir por 3. Mas antes de fazer isso, eu vou olhar se dá para dividir o 168 por 3. E vou aproveitar para dar uma dica importante. Toda vez que você quiser saber se um número é ou não divisível por 3, a divisão vai dar exata, você consegue saber isso antes de dividir. Por exemplo, no caso aqui, eu tenho 168 e quero saber se ele divide exatamente por 3, porque se der para dividir, eu já vou dividir antes de multiplicar por 4. E aí você vai fazer o seguinte, vai pegar os algarismos do número que você quer dividir, no caso 168, e vai somar. Se o resultado da soma dos algarismos der um número que divide por 5, o 168 será. Deixa eu mostrar isso na prática. Você vai pegar os algarismos desse número aqui, vai pegar o algarismo 1, vai somar com o algarismo 6, vai somar com o algarismo 8 e vai ver quanto é que vai dar. Olha só, 1 mais 6, 7, 7 mais 8, 15. Perceba que esse resultado que eu encontrei aqui, eu consigo dividir por 3. 15 divide por 3, não é isso? Então, 168 também divide. Então, eu vou lá e vou fazer a divisão. Gente, ó, para ganhar tempo, eu já vou colocar aqui o resultado, certo? 168 dividido por 3 dá 56. Esse resultado eu vou multiplicar por 4. E isso aqui vai dar 224, que seria o valor do vestido sem o desconto. Com isso eu concluo a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa C. E está aí concluída a primeira questão, a questão de porcentagem. Se liga, porcentagem é um tema que você tem que trabalhar em todas as suas variações, porque a banca cobra demais. Talvez seja um dos temas mais cobrados, sem dúvida, né? Está no top 3 das questões mais cobradas da FGV. Vamos continuar a nossa aula, agora vamos falar sobre conjuntos. Tá aí um tema que a banca também cobra muito, com muitas variações. Eu vou trabalhar uma aula, acho que é a terceira aula desse projeto, vai ser só questões de conjuntos com variações bastante importantes. Mas vem comigo aqui, a próxima questão diz o seguinte. Vamos trabalhar aqui com operações envolvendo conjuntos, união, interseção. É preciso entender isso com muito cuidado, certo? Essa questão estava na mesma prova da questão anterior, uma questão 2024, nível superior, para a Câmara Municipal de São Paulo. Ela diz o seguinte: sabe-se que os conjuntos A e B têm cada um 5 elementos. Sabe-se também que a interseção de A e B tem 4 elementos. A soma dos elementos da união de A e B é. Estão aqui as alternativas e vamos ao comentário da questão. Gente, ó, muitas informações no enunciado que facilitam a nossa vida. Primeira coisa, os dois conjuntos A e B têm cada um 5 elementos. Há 4 elementos que são comuns, porque o que é a interseção entre o conjunto A e o conjunto B? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Então há 4 elementos que pertencem tanto a A quanto a B. E a gente quer saber o seguinte: na união, quando a gente juntar todos os elementos de A e B num conjunto só, essa união, a soma dos elementos desse conjunto vai dar quanto? Vamos pegar tudo isso e organizar na nossa questão da seguinte forma. Eu vou começar escrevendo aqui os elementos desses conjuntos. Olha só, conjunto A tem os seguintes elementos: 1, tem o 3, tem o 5, tem um elemento desconhecido x e tem um elemento 8 aqui. Observe que quando a questão diz que cada um deles tem 5 elementos, são 5 elementos diferentes. Nada impediria de que aqui fosse colocado um 5 também. O problema é que eu não posso considerar esse elemento e esse como 2 elementos diferentes. Eles são elementos iguais. Se liga, em um conjunto, a gente não leva em consideração a ordem dos elementos.
A ordem é desprezível, ou irrelevante, vamos dizer assim. E repetição de elementos é possível. Você pode repetir em um conjunto um elemento. O que você não pode é contar esse elemento mais de uma vez. Então, quando a questão diz que o conjunto tem 5 elementos, é porque aquele x que está ali tem que ser um elemento diferente de 1, de 3, de 5 e de 8, para que a gente consiga ter exatamente os 5 elementos, beleza? O conjunto B é a mesma coisa, então deixa eu sair aqui da tela e voltar aqui com o meu elemento x. Pronto. Agora vamos para o conjunto B. O conjunto B também tem 5 elementos. Quais são eles? Tem o 2, tem o 3, tem um elemento y, tem um elemento 7 e tem um elemento 8. E aí eu quero saber o seguinte: a soma dos elementos da união de A com B. Se o conjunto A tem 5 elementos e o conjunto B também tem 5, quando eu fizer a união, eu não vou ter necessariamente 10 elementos. Até porque existe, na interseção de A com B, existem 4 elementos. Então, existem 4 elementos que são de A e de B ao mesmo tempo. Vamos observar isso? Eu já percebo aqui de cara, o 3 é um elemento de A, é um elemento de B. Eu já percebo de cara que o 8 é um elemento de A e é um elemento de B. Agora, é preciso ter 4 elementos em comum. E aí, nesse caso, olha só o raciocínio que eu vou utilizar aqui. Onde você está vendo esse x, eu vou ter que colocar um desses elementos aqui. Ou vou colocar ali o 2, ou vou colocar ali o 7. Então, por exemplo, se eu colocar 7 aqui, então eu vou passar a ter mais um elemento em comum. Eu poderia colocar o 2. O que importa é que é preciso ter mais um elemento ali para criar a interseção. E aí você pode colocar o elemento que você quiser, porque no caso da união isso não vai interferir tanto, certo? Então, para ficar mais fácil a minha organização, vamos imaginar que esse x fosse 7. Então eu teria mais um elemento em comum, que seria o 7. E eu preciso, cuidado, eu preciso ter 4 elementos. Então vou usar o mesmo raciocínio agora para o y. Aqui no lugar do y eu tenho que colocar algum elemento do conjunto A. Eu posso colocar o 1, eu posso colocar o 5. E quando eu coloco, vamos imaginar que eu vou colocar aqui o 5. Então eu passo a ter agora exatamente 4 elementos que são incomuns entre A e B. E aí eu resolvo o meu problema. Eu não estou dizendo que necessariamente o x teria que ser 7 e o y teria que ser 5. Mas o x tem que ter um elemento de B e o y tem que ter um elemento de A, como eu acabei de destacar aqui. Se você pode até aí nos seus estudos apagar o 5, colocar aqui o 1 e você vai ver que o seu raciocínio vai dar certo também, beleza? Mas eu vou deixar aqui o 5 porque eu já estou programado aqui bonitinho para ficar assim. Muito bem, então tá aí, eu tenho os 4 elementos que são da interseção. E agora eu vou fazer então a união de A com B. Beleza, o conjunto A tem 5 elementos, o conjunto B também. Agora eu vou fazer a união. Gente, na união de A com B, a gente pega todos os elementos de A, todos os elementos de B e coloca num conjunto só. Só que eu não preciso repetir elementos que são em comum. Por exemplo, o 1 é um elemento exclusivo de A, vem para a união. O 2 é um elemento exclusivo de B, vem para a união. Mas já no caso do 3, eu coloco aqui o 3 e está resolvido o problema. No caso do 5, a mesma coisa. No caso do 7 e no caso do 8. Beleza? Então tá aí. Essa é a união de A com B. A questão está querendo da gente a soma dos elementos da união. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar o 1, vou somar com 2, que dá 3. Vou somar com 3, que dá 6. Vou somar com 5, que dá 11. Vou somar com 7, que dá 18. Vou somar com 8, que vai dar 26. Então, se você somar aqui, vai dar 26. Com isso, a gente conclui a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa A. Nesse projeto, dominando a banca FGV, com certeza, vamos trabalhar todas as principais variações sobre o tema conjuntos. São várias formas que a banca FGV gosta de cobrar esse tema. Eu vou trabalhar isso para vocês aí com muito cuidado. Agora, na próxima questão, eu vou trabalhar um outro tema, que é o sistema de unidade de medida de tempo, que aí tá um tema que é cobrado com muita frequência e que as pessoas confundem muito. Existem 3
técnicas que você precisa desenvolver para trabalhar essas questões do sistema de unidade de tempo com segurança. E a banca FGV transita nessas 3 técnicas com muita frequência. Vamos trabalhar uma nesse vídeo agora da próxima questão. Deixa eu sair aqui da tela. Uma questão caiu no concurso da Prefeitura de Salvador em 2019 para cargos de nível superior, mas cargos de nível médio isso também cai com muita frequência e o grau de dificuldade é exatamente o mesmo, tanto para superior quanto para médio. Olha só, um caminhão pesado levou uma carga de Salvador a Aracaju. O tempo de viagem foi de 8 horas e 14 minutos. Na volta, o caminhão vazio foi mais rápido e levou 6 horas e 48 minutos para retornar ao ponto de partida. O tempo de ida foi maior que o tempo de volta em... Estão aqui as alternativas, vamos ao comentário da questão. A primeira coisa que você tem que saber para responder essa questão é a relação entre as diversas unidades de tempo, como horas, minutos e segundos. Tipo, você tem que saber que uma hora tem 60 minutos, que cada minuto tem 60 segundos, mas só isso não é importante. Como falei, existem 3 técnicas muito usuais para você trabalhar as unidades de tempo. Nessa questão aqui, nós vamos usar uma delas, que é quando você faz a subtração de unidades de tempo. E aí nem sempre você consegue fazer a subtração com os dados como vem no enunciado. E aí você vai precisar entender que tem uma convenção a ser feita, e eu vou mostrar para vocês isso agora. Se liga aí, ó. Nesse caso, a questão começa dizendo que na ida o tempo foi de 8 horas e 14 minutos. E que na volta, como o caminhão estava vazio, foi mais rápido. Na verdade, durou 6 horas e 48 minutos. E a gente quer saber quanto o tempo da ida foi maior que o tempo da volta, né? E aí eu vou precisar subtrair. Eu vou ter que pegar, por exemplo, o tempo de ida. 8 horas e 14 minutos. E desse tempo eu tenho que subtrair 6 horas e 48 minutos. Quando você vai fazer uma adição ou uma subtração de unidades de tempo, primeiro você vai colocar unidade abaixo de unidade. Por exemplo, você vai colocar hora casando com horas e minutos casando com minutos. Só que na hora de fazer a subtração, você não pode ter, por exemplo, 14 minutos para dele tirar 48. Então já vem uma técnica aqui que você vai fazer. Você vai pegar essas 8 horas e vai abrir assim. 8 horas vai ser 7 horas mais 1 hora. Só que esta 1 hora aqui, você sabe que ela corresponde a 60 minutos. E aí você vai transformar essa 1 hora em 60 minutos e vai juntar com esses 14 minutos aqui. E quando você fizer isso, ó, olha como é que vai ficar agora a armação do teu cálculo. Vai ficar bem fácil e você já conclui a questão. Você vai ter agora 7 horas. Essa 1 hora virou 60 minutos, que somou com 14, deu 74 minutos. E agora você vai subtrair desse tempo 6 horas e 48 minutos. Agora sim, você vai conseguir fazer esse cálculo e vai eliminar mais uma questão na tua prova. Vamos lá. 74 menos 48, isso vai te dar 26 minutos. 7 horas menos 6 vai te dar 1 hora. Ou seja, na ida, o caminhão, por estar pesado, durou mais 1 hora e 26 minutos do que o tempo de volta quando ele estava vazio. Com isso, a gente conclui a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa A. Gente, ó, como eu falei para vocês, existem 3 técnicas muito usuais nesses problemas. Não sei se vai estar liberado ainda quando você está assistindo esse vídeo, mas vai ser o quanto mais rápido possível. Na descrição do vídeo tem um link para você se cadastrar gratuitamente na minha plataforma e lá você vai assistir a um módulo onde vai ter uma aula sobre a unidade de tempo, com a parte teórica, com resoluções de questões da banca FGV, e você vai ter acesso ao banco de questão, onde você vai poder filtrar por assunto, por banca, por ano e fazer então uma boa preparação. É gratuito, você pode usar quantas vezes você quiser. Beleza? Agora, deixa eu sair da tela, levar você para a próxima questão, que essa questão aqui é uma questão casca grossa, envolve aí conjuntos numéricos e especificamente números inteiros, que a gente vai trabalhar isso também com muito cuidado aqui no nosso projeto Dominando a Banca FGV. Se liga aí. O inteiro positivo n
é o menor número tal que dividido por 13 deixa resto 12 e dividido por 11 deixa resto 10. A soma dos algarismos de n é... A banca FGV adora trabalhar problemas que envolvem números inteiros. E a ideia de múltiplos e divisores, a ideia de divisão é, sem dúvida, talvez a mais frequente. Mas também se encaixa em números inteiros MMC, MDC, aquele processo de fatoração, ou seja, é bastante vasto isso aqui, certo? Você vai perceber nas provas muitas questões que envolvem números inteiros. Então, eu quero resolver essa questão para você sendo o menos algébrico possível. Mas eu vou tentar explicar em detalhes, porque a ideia dessa questão é bem recorrente na banca. Então, preste atenção com muito cuidado aqui. A gente quer primeiro um número positivo n, ele tem que ser o menor, e ele tem que ser de tal maneira que dividido por 13 tem que deixar resto 12, e dividido por 12 tem que deixar resto 10. E aí eu vou começar falando com você sobre os múltiplos de 13. O que seriam os múltiplos de 13? São os números que são divididos exatamente por 13, ou seja, divisão exata sem deixar resto. Como eu estou falando de números positivos, eu não vou incluir o zero nessa história, apesar de o zero ser um número múltiplo de 13. Então vamos lá, ó. Os números múltiplos de 13, que dividido por 13 dá resultado exato, é o próprio 13, é o 26, é o 39, é o 52, e tem uma sequência infinita de números. Perceba que do 13 para o 26, do 26 para o 39, do 39 para o 52, você está sempre somando mais 13, né? Até para que a divisão continue ficando exata. Mas a gente quer um número que, quando dividido por 13, deixe resto 12. E aí a dica é a seguinte: 13, 26, 39 e 52 dividido por 13 dá exato. Agora, se você subtrair de 13 uma unidade, ou do 26 uma unidade, ou do 39 uma unidade, ou seja, de qualquer número que dividido por 13 fica exato, né? Se você subtrair uma unidade, o resultado que você vai encontrar, quando você dividir por 13, vai deixar resto 12. Ó. 13 menos 1 dá 12. 26 menos 1 dá 25. 39 menos 1 dá 38. 52 menos 1 dá 51. Esses valores que você está vendo aqui agora, se você dividir por 13, vai sobrar resto 12. Vamos testar aqui, por exemplo, o 25. Eu vou testar e vou apagar, viu? Eu vou pegar o 25 e vou dividir por 13. E aí 25 dividido por 13 dá 1. 1 vezes 13 é 13. Para 25, sobra 12. Deixa eu repetir esse processo aqui com o 51. Eu vou pegar 51 e vou dividir por 13. Vai ficar assim. 51 dividido por 13 dá 3. 3 vezes 13 dá 39. E 39 para 51 dá 12. Então, todos esses números que são divisíveis por 13, se eu subtraio uma unidade, o resultado que você encontra não é mais dividido por 13. E se você dividir, vai sobrar resto 12. Bom, se você entendeu isso aí, você vai entender quando eu usar a mesma lógica agora para essa parte que eu destaquei aqui em azul. Ó. Dividido por 11 vai deixar resto 10. E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora olhando para os múltiplos de 11. Os números que divididos por 11 dá exato. E aí eu vou ter o próprio 11, o 22, o 33, o 44 e assim sucessivamente. Esses números, 11, 22, 33 e 44, se você dividir por 11, a divisão vai dar exata. Mas como você quer que o número dividido por 11 deixe resto 10, você vai fazer o seguinte, vai pegar esse 11 e dele você vai subtrair 1. Vai pegar o 22 que divide por 11 e vai subtrair 1. E desses números que são divisíveis por 11, se você subtrair 1, o resultado que você vai encontrar, no caso aqui 10, no caso aqui ó, 21, no caso aqui 32, no caso aqui 43, esses números
Se você dividir por 11, vai dar resto 10. A divisão não vai ser mais exata, mas vai dar resto 10. Vamos testar? Eu vou pegar aqui o 32, que eu sei que não é divisível por 11, né? O 33 era, eu subtraí 1, ficou 32. E aí eu vou dividir por 11. Vai ficar assim, ó. 32 dividido por 11 vai dar 2. 2 vezes 11 vai dar 22. E 22 para 32 sobra 10. Então você percebe que esses números que são divisíveis por 11, no caso aqui, o próprio 11, o 22, o 33, o 44, se eu subtrair de cada um deles uma única unidade, o resultado vai ser um número que, quando dividido por 11, vai dar resto 10. Bom, então é isso aí que eu precisava que você entendesse para que a gente agora resolva a questão muito rápido. Porque a gente quer um mesmo número, que quando dividir por 13 vai deixar resto 12, e quando dividir por 11 vai deixar resto 10. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um número que seja ao mesmo tempo divisível por 13, para repetir esse processo, e divisível por 11. Esse número é chamado de MMC, o menor múltiplo comum, ou seja, o menor número que é ao mesmo tempo divisível por 13 e por 11. Vamos lá? Aí vai ficar assim, ó. Eu vou precisar do MMC, do menor múltiplo comum entre 13 e 11. Gente, como 13 e 11 são números primos, a gente também vai estudar isso aqui no nosso projeto Dominando a Banca FGV. Como eles são números primos, para você encontrar o MMC, é só você multiplicar. E se você multiplicar 13 vezes 11, você vai encontrar 143. Agora se liga. 143 é um número que é divisível por 13. E 143 é um número que é divisível por 11. Como a gente viu, se eu pegar 143 e subtrair dele uma unidade, eu vou encontrar 142. E nesse caso, o 142 ele não é mais divisível por 13. Mas se você dividir por 13, vai sobrar resto 12. O 142 não é mais divisível por 11. Mas se você dividir, vai sobrar 10. Vamos fazer esse teste? 142 dividido por 13. Isso aqui vai dar 10. 10 vezes 13 dá 130. 130 para 142 dá 12. Percebeu? Vamos dividir aqui o 142 por 11. Ó, se você dividir 142 por 11, vai dar 12. 12 vezes 11 dá 132. E aí você fazendo 142 menos 132, vai dar 10. Então, 142 é o menor número que, quando dividido por 13, deixa resto 12, e quando dividido por 11, deixa resto 10. Bom, esse é o número que a gente está procurando, é o número n. Então, vamos dizer assim, ó, logo n é igual a 142. Mas o que é que a questão está pedindo? A soma dos algarismos de n. Então, eu vou pegar aqui, ó, o algarismo 1, vou somar com 4, vou somar com 2, isso vai dar 7. O gabarito dessa questão você vai encontrar na alternativa B. E com isso, gente, eu concluo essa questão. Bom, pessoal, foi isso que eu preparei para vocês nessa aula. Bem-vindos ao projeto Dominando a Banca FGV. E para concluir essa aula, eu quero pedir para você uma ajuda. Gostou da aula? Deixa o teu like. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike, mas também deixa um comentário com críticas e sugestões para que eu possa avaliar esse trabalho e tentar fazer da melhor forma para alcançar você e fazer com que você consiga conquistar os pontos que você precisa para ser aprovado. Agora, sem mais demora, compartilha esse vídeo com um amigo seu. Se ajudou você, compartilha para o teu amigo. E quer continuar assistindo outras aulas do projeto Dominando a Banca FGV? Faz o seguinte, clica nesse card que está aqui do lado, que eu tô lá esperando você para mais uma aula com muitas dicas importantes. Vai, clica nesse card que eu tô lá esperando você.